Estudo Bíblico, 1 Samuel 19, verso 1. Sobre matar Davi. Os atentados indiretos de Saul contra a vida de Davi não surtiram efeito. Capítulo 18. Portanto, Saul não tentava mais disfarçar ou esconder suas intenções malignas em relação a Davi, mas, ironicamente, fez saber de suas intenções a todos aqueles que tinham a mais alta estima por ele. Capítulo 16, verso 18 e capítulo 18, versos de 1 a 4. Deus, em sua misericórdia, certificou-se de que Davi tivesse ouvidos simpáticos a ele dentro da corte de Saul para informá-lo dos planos perversos de Saul. Por exemplo, capítulo 19, verso 7 e 20, verso 2. Verso 4. Jonatas falou bem de Davi. Jonatas tentou persuadir seu pai com argumentos serenos. Assim, a comparação desfavorável entre o pai e o filho, já mencionada, capítulo 13, verso 22, 14, versos 1, 6, 10 e 29, fica evidente. O raciocínio de Jonatas era equilibrado por uma atitude piedosa centrada na lembrança da Torá, capítulo 14, verso 6, Números 11, verso 23 e 14, verso 9. E uma lealdade e fidelidade de aliança por Davi. Versos 4 e 5. Ele não pecou. Jonatas lembrou Saul que Davi não fizera nada que merecesse a morte. Na verdade, era digno de honra pelas boas obras feitas para o rei e por Israel. Jonatas sabia que o derramamento de sangue inocente afetaria todo Israel e não apenas a casa de Saul. Deuteronômio 21, versos 8 e 9. Verso 6. Ele não morrerá. Temporariamente, Saul cedeu à razão e convicção de seu coração. Suas faculdades mentais estavam desequilibradas, entretanto que essa resposta não duraria por muito tempo. Verso 9. O espírito maligno. Mais uma vez, a inveja, a ira e a raiva dominaram Saul, que estava enfurecido com o sucesso de Davi contra os filisteus. Verso 8, capítulo 18, versos 8 e 10. Verso 10. Procurou Saul encravar a Davi na parede. A capacidade já reduzida para raciocinar de Saul foi novamente turbada pela raiva, e ele atacou Davi com intenções assassinas. Capítulo 18, versos 10 e 11. Verso 11. Disto soube Davi por Mical, sua mulher. À medida que os atentados de Saul contra a vida de Davi se tornavam cada vez mais intensos e visíveis, Davi é alertado primeiramente pelo filho de Saul, verso 2, e depois por sua filha. Mical, longe de ser um laço, capítulo 18, verso 21, para Davi, foi instrumento em salvar-lhe a vida. Mical, nesse momento de seu relacionamento com ele, exibia um amor de aliança e fidelidade semelhante ao de Jonatas. Sobre esse momento, ver o Salmo 59. Verso 12. Por uma janela. A casa de Mical era, ao que parece, situada sobre um muro. Consultar como escaparam os espiões de Jericó, Josué 2,15, e Saulo de Damasco, Atos 9,25. Fugiu e escapou. A partir desse incidente, Davi sempre estará fugindo de Saul. Verso 13. Um ídolo do lar. Ídolo, em hebraico, terafim. Essa mesma expressão surge em Gênesis 31, versos 19 e 34 a 35. Juízes 18, verso 14. O autor de Samuel faz um paralelo entre Davi, Mical, Saul e Jacó, Raquel e Labão, em que tanto Raquel como Mical usaram ídolos do lar como artifício e por lealdade ao marido em vez de ao pai. Gênesis 31, versos 30 a 35. As referências em Gênesis subentendem objetos pequenos, ao passo que a referência aqui sugere algo maior. Verso 14. Está doente.
Joséfo conta que Mical colocou um fígado de cabra fresco na cama, a fim de fazer os mensageiros pensarem que por baixo das cobertas havia alguém vivo. Verso 17. Ele me disse. Mical, escondendo os fatos de seu pai, mentiu ao contar a ele exatamente o oposto do que havia dito a Davi. Verso 11. Levando-se em conta o comportamento posterior de Saul, capítulo 20, versos 32 a 33, Mical tinha motivos para ter medo de seu pai, capítulo 16, verso 2. Verso 18, Ramá. Com a menção da cidade natal de Samuel, o autor estabelece uma ligação verbal com capítulo 1, verso 1, e também relembra ao leitor o primeiro encontro de Saul com Samuel, o vidente em Zufi, Ramataim Zofim. Casa dos profetas. Essa expressão, que traduz uma palavra que ocorre só nesse capítulo, pode ser transcrita por Naiote, como se fosse um nome de um lugar, e está associada com o nome da cidade de Ramá. Naiote significa lugar de habitação, casa, e podia ser a escola ou residência da sociedade de profetas que Samuel reuniu à sua volta em Ramá para treinamento, oração e comunhão. É bem possível que se refira aos acampamentos onde esses profetas habitavam, como Eliseu em Gilgal, segundo Reis 6, versos 1 e 2. Verso 20. Grupo de profetas profetizando, capítulo 10, verso 5. Esses profetas estavam declarando a palavra de Deus, provavelmente com acompanhamento musical. Os mensageiros de Saul não conseguiram cumprir sua missão de levar Davi cativo, porque foram levados de modo irresistível a juntar-se aos profetas e passaram a falar em nome de Deus e a adorá-lo. Verso 22. Poço Grande em Seco. Não é conhecida a localidade de Seco, mas talvez fique a quase 3 quilômetros ao norte de Ramá. Alguns têm sugerido uma reconstrução da difícil expressão hebraica com base na Septuaginta, tradução grega primitiva do Antigo Testamento, dando à expressão o sentido de poço da eira na colina descalvada. Esse pode ter sido um marco bem conhecido, do tipo que é mencionado mais de uma vez em Samuel. Capítulo 20, verso 19, e 2 Samuel 20, verso 8. Verso 23. O mesmo Espírito de Deus veio sobre ele. Desde o início de suas tentativas de liquidar com Davi, Saul foi frustrado por Jonatas, por Mical, por Samuel e agora finalmente pelo próprio Deus. Verso 24. Também ele despiu a sua túnica. Saul tirou a armadura e as vestes reais, dirigido pelo Espírito de Deus, dessa maneira indicando sua rejeição por Deus como rei de Israel. Túnicas, nos livros de Samuel, parecem ter geralmente um significado simbólico, que frequentemente diz a respeito à monarquia. Capítulo 15, verso 28, 18, verso 4 e 24, versos 4 a 6. Enquanto Jonatas deu voluntariamente sua capa a Davi, em capítulo 18, verso 4, a ação de Saul aqui foi feita sob a compulsão do Espírito de Deus. Esteve deitado em terra. Sem as vestes reais, Saul estava metaforicamente nu, talvez tão subjugado pelo Espírito de Deus que parecia estar num sono profundo. Afora o grito de desespero de Saul na casa da médium em Endor, capítulo 28, verso 20, e seu fim no Monte Gilboa, capítulo 31, versos 4 a 6, esse episódio representa uma das maiores humilhações na vida de Saul. Está também Saul entre os profetas? Esse é um comentário editorial final ligando a presença do Espírito de Deus à iniciação de Saul, capítulo 10, versos 10 e 11, e a partida do mesmo no momento da rejeição, verso 24. Nota:
Nesta passagem, ficamos sabendo que havia um grupo de profetas em Ramá, sob a superintendência de Samuel, cujos membros viviam em uma casa comum, e que Samuel tinha sua própria casa em Ramá, capítulo 7, verso 17, embora algumas vezes ele morasse em Naiote. A origem e história dessas escolas são obscuras. De acordo com o capítulo 3, verso 1, antes que Samuel fosse vocacionado para profeta, a palavra de profecia era coisa rara em Israel e muito pouco conhecida. Quase não há dúvidas de que essas ligas de profetas surgiram no tempo de Samuel e foram criadas por ele. A única dúvida é se havia outros grupos iguais a esse em outras partes do território além desse em Ramá. Essas ligas devem ter prosperado até o tempo de Elias e Eliseu. Só existiram em Israel, não em Judá.